Olá, pessoas! Bem-vindas a mais uma aula Português em 5 minutos com a professora Rosi. E hoje vamos começar uma nova série. Vamos falar de sintaxe. E eu começo a série falando de sujeito. Ok? Olha lá, sintaxe. Grande temor das pessoas de modo geral. Gente, é o seguinte, ó. Eu sei que tem muita gente que fala assim, sintaxe não serve pra nada. Cuidado com quem fala isso, porque quem fala isso é porque não entendeu o conceito da matéria. É por meio da sintaxe, gente, que a gente faz pontuação. Eu já tenho uma série sobre pontuação. Então, essa questão da sintaxe que eu estou falando aqui é para completar essa série. Porque as pessoas falam assim pra gente: eu preciso aprender a pontuar direito porque eu não sei onde põe a vírgula. Só que ela também não quer saber sobre sintaxe. Não tem jeito. Uma coisa complementa a outra. Então, para poder complementar as aulas de pontuação, que foi a primeira coisa que as pessoas pediam para que eu explicasse quando eu comecei a gravar esses vídeos aqui para a internet, é que uma não vive sem a outra. Tanto que a primeira aula lá de pontuação não é respiração, não tem nada a ver com isso. Embora seja explicado de uma forma para que as pessoas tenham mais facilidade de pontuar um texto, isso não é correto, tá? Porque ela vai ter a ver com sintaxe. E o que é sintaxe? A sintaxe é a organização da língua. Todo mundo aqui tem uma gramática interna, tá? Todo mundo aprende a falar português, não aprende a falar na escola, aprende a falar em casa, mas é dentro da escola que a gente vai entender como que nós sistematizamos essa comunicação. Porque se nós não colocarmos ordens na forma como nós falamos, as pessoas simplesmente não nos entendem. Então, a sintaxe, o conceito básico de sintaxe é isso, tá? É a forma como as pessoas se comunicam para poder se entender. E na escola a gente entende como funciona essa organização. Qualquer sistema linguístico, qualquer lugar do mundo ensina isso para suas crianças. Não tem como fugir, tá? E na aula de hoje eu vou começar com o sujeito, porque é o princípio. Embora nem sempre o sujeito apareça nas orações, tá? Não é necessário ele aparecer. Mas, como a grande maioria das orações acabam tendo, né, um sujeito ali, a gente vai começar por eles, tudo bem? Bom, primeiramente eu vou falar que nós temos aí 5 tipos de sujeitos básicos, tá? Vamos lá. É o sujeito simples. O que significa simples? Que tem um núcleo. E eu vou explicar o que é essa questão de núcleo. O composto, que vai ter a partir de 2 núcleos, tá? Então, no caso, 2 ou mais núcleos. Vamos ter o sujeito indeterminado, que é muito fácil, mas é o terror de todo mundo. O indeterminado ele tem 2 regras apenas, e o pessoal confunde muito, enfim. Nós temos o sujeito, aí é interessante, tá? Que vai ser o desinencial, ele tem esse nome, ou, como a gente consegue ouvir na escola, o oculto, que é o mais fácil, mas também por ser mais fácil, dificilmente um vestibular, por exemplo, vai cobrar esse nome oculto. O implícito, também é chamado assim, e o mais difícil que o pessoal arranca os cabelos, que é o elíptico. Que bonito, né? Palavra bonita. Que é uma elipse. Ou seja, tudo isso aqui, gente, desinencial, oculto, implícito e elíptico é a mesma coisa. São nomenclaturas diferentes para a mesma coisa. E o inexistente. Uma oração que não vai precisar de um sujeito aí, o inexistente. São esses 5, certo? Os 5 principais. Hoje eu vou falar do sujeito simples, para ficar mais fácil para vocês entenderem, tá? Depois dos demais. Então vamos lá. Simples. O que acontece no sujeito simples? Vamos pegar uma oração. Primeiro eu vou começar com uma oração fácil. Luana estava em casa ontem. Então o que acontece aí para a gente descobrir quem é o sujeito? Como eu estou falando para vocês, é uma organização, para poder responder sobre o sujeito, a gente tem que pegar o verbo, ou seja, o verbo vai ser o coração da oração, tudo depende do verbo. E aquele lance de ficar perguntando para o verbo, perguntas essenciais, pontuais, para que ele possa me responder os elementos que eu preciso entender dentro da oração. Eu nunca entendi esse negócio de ficar perguntando para o verbo. São perguntas funcionais para poder entender quem fez alguma coisa, tá? O que foi feito, quando foi feito, como foi feito.
Então, essas perguntas funcionais aqui, elas acabam identificando os elementos para mim dentro da oração. Tem que ser feitas com elas. Então, no caso aqui, ó, o quem, ele vai me responder quem é o sujeito da oração. Segunda coisa que é importantíssima falar para vocês. Gente, embora o nome seja sujeito, muita gente remete sujeito a gente, pessoinha, e não é. Às vezes o sujeito é simplesmente um elemento qualquer, um elemento qualquer. Então, por exemplo, tá lá a caneta, no caso um lápis, falei que ia dizer um lápis. Tá lá, o lápis. O que o lápis faz? O lápis escreve. Ou seja, quem está escrevendo? O lápis. Por isso, o lápis é o sujeito da situação. No caso aqui, ó. Quem estava em casa ontem? Quem? Ah, Luana. Nesse caso, Luana é gente, tá? E ela vai ser o sujeito aqui da oração. No caso, ó, quem estava? Aqui só tem uma palavra para responder quem estava em casa. Só tem uma palavra. Essa palavra única vai ser o núcleo do sujeito. Tá vendo? E eu só tenho um núcleo. Então, por isso que eu vou chamar de sujeito simples. Tá? Ah, e esse é o mais fácil, que eu disse para vocês. Agora, deixa eu pegar uma oração um pouco mais complexa, por ser subjetiva, ó. A situação econômica do Brasil tem preocupado as pessoas. Ok. Bom, primeiramente, isso aqui é um período simples, né? Porque só tem um verbo, ó. Tem? No caso, tem uma locução, tem preocupado. Aí eu pergunto lá, quem é o sujeito? Aí a pessoa, né, que está fazendo a análise, vai lá e pega assim, as pessoas, porque as pessoas é gente aqui na oração. Só que, ó, eu quero saber quem. Então pega o verbo lá, pergunta para o verbo. Quem tem preocupado as pessoas? As pessoas têm preocupado as pessoas? É isso que a oração diz? Não, não é. Então esquece esse elemento aqui, ele não nos interessa agora. Eu quero saber justamente isso aqui, ó. Então, olha só, eu vou perguntar tudo. Quem tem preocupado as pessoas? Quem está fazendo isso? O que está fazendo isso? A situação econômica do Brasil. Veja, aqui é um sujeito que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 palavras. E aí? Qual é o núcleo? Qual é a palavra principal aqui que eu não posso tirar para entender que ela está preocupando as pessoas? Aí vai lá. Que é o núcleo sujeito? Ah, é Brasil, né? Porque, de novo, pensa num elemento concreto, que é o meu Brasil, para poder preocupar. Olha lá, Brasil tem preocupado as pessoas? É exatamente o Brasil que tem preocupado as pessoas? Sua geografia, seu futebol, sua beleza? Não, assim, a palavra Brasil não está fazendo esse papel de preocupar. Só a palavra Brasil não é, tá? Economia. Mas está escrito economia aqui? Não, está escrito econômica. Essa palavra econômica é um adjetivo, é uma qualidade. Está qualificando o quê? A palavra situação. Então, o que tem preocupado as pessoas? A situação. Tá? Então, a situação do Brasil tem preocupado as pessoas. Tanto que, assim, eu posso, inclusive, eliminar, ó, econômica do Brasil, ó. A situação tem preocupado as pessoas. O que faz a econômica do Brasil? Ela apenas deixa a minha oração mais clara. Porque eu vou perguntar que situação e de onde. Então, isso aqui, ó, esses elementos que estão aqui girando na sua tela, respondem isso para mim. Mas, de modo geral, quem é o núcleo? A palavra situação. Tá vendo? Não é gente, não é objeto, é um substantivo abstrato, mas muito importante. Ele é capaz de mudar toda aí a nossa noite de sono. Então, olha lá, situação vai ser o núcleo desse sujeito, porque o sujeito foi respondido através do quem, entenderam? O A está acompanhando a palavra situação, econômica qualifica a palavra situação, ou seja, também está acompanhando. Do Brasil, está dizendo para mim onde isso aconteceu, também está acompanhando. Ou seja, eu tenho este núcleo aqui, certo? Situação é um único núcleo, por isso que vai ser um sujeito simples, tá? Então, essa oração que eu mostrei para vocês é formada por um sujeito simples. Entenderam? Então, a primeira coisa a entender na aula de hoje: sujeito não tem nada a ver com gente, nem com ser especificamente. Ele é um substantivo, tá?
e ele vai responder a pergunta quem. Tá ótimo? Bom, na próxima aula nós continuaremos a explicação sobre isso. Até breve!